Olá amigos, tudo bem com vocês? Aqui estamos nós então de volta, dando continuidade à nossa matéria, dando sequência à nossa aula de improbidade administrativa, a nossa Lei 8.429 de 92, já atualizada com a Lei 14.230 de 2021. E nós estamos na penúltima aula, que é a aula 8. A aula 8 que versa sobre a prescrição. Já passamos pelo bloco A, pelo bloco B, pelo bloco C, pelo bloco D e agora a gente faz o fechamento. Agora nós vamos então para o bloco E, com algumas características importantes também, certo? Venham comigo, vamos analisar aqui o que é importante. Parágrafo 5º, ainda falando sobre os casos de interrupção da prescrição. Logo, é importante que os senhores lembrem que interrupção é diferente de suspensão. Interrupção é ex tunc, se ganha todo o prazo, né, se parte do zero. Suspensão não se parte do zero. Na suspensão, o que passou, passou, certo? E já é um prazo que não se ganha de volta. Embora na lei dos atos de improbidade administrativa, a gente só tem um caso de suspensão, que é a instauração, né, da ação civil aqui, ó. Lembrem disso. Não? Não? Aconteceu algo aqui, isso é normal. Vamos ver o que aconteceu. É o nosso PowerPoint que deu um probleminha. Vamos resolver ele, não há problema. Não? Olha, meus amigos, eu vou dizer que travou bonito aqui. Então, se houve esse travamento, o que nós vamos fazer? Nós vamos reiniciar. E enquanto reinicia, nós vamos aqui analisar a lei. Eu vou pegar aqui a lei com vocês. E mostrar para vocês o que eu queria mostrar. Vamos lá. Lei 8.429. De 92. Texto compilado, sempre que forem pegar a legislação, pessoal, na internet, sempre façam isso, certo? Sempre busquem, senhores, o texto compilado, que assim tudo que está revogado vai ser eliminado dali. O bom do online é que essas paradas vocês podem segurar, né? Artigo 23, no parágrafo 1º, a instauração de inquérito civil ou de processo administrativo para a ação dos ilícitos referidos nesta lei suspende o curso do prazo prescricional por no máximo 180 dias. Tá aqui.
Lembrem que esse é o único prazo prescricional que a gente tem. Vou fazer aqui uma questão de bastidor, amigos, desculpem, certo? Mas será necessário? Será necessário para que funcione direitinho a nossa tela aqui, que tanto nos ajuda, né? Pronto. Abrir a Toolbar. Muito bem. Toolbar aberta. Deixar ela aqui no lado para não incomodar. As nossas leis aqui já estão restauradas. Agora eu só preciso abrir os nossos slides. Pronto, resolvido. A gente vai falar agora do parágrafo 5º. E o parágrafo 5º, senhores, ele é muito interessante, porque se ele cair em prova, muita gente vai errar. Mas muita gente vai errar mesmo. E eu não gostaria que os senhores errassem, até porque isso é uma atualização também da Lei 14.230 de 2021. Antes não era assim. E aí eu preciso também dar uma informação para vocês. Mesmo que os fatos tenham ocorrido antes da Lei 14.230, o que eu vou explicar agora se aplica, porque é uma questão de matéria processual. E sendo de matéria processual, se aplica imediatamente. Tempus regit actum, ok? Temos que cuidar isso. Vamos lá, já passamos por tudo isso, né? Opa! Isso ainda será visto. Aqui. Muito bem. Não se frouxemos, não frouxemos, como diz aqui no Sul. Vejam, interrompida a prescrição, ex tunc, o prazo recomeça a correr do dia da interrupção. Falei isso já para vocês, não é verdade? Só que, ao contrário das situações normais, em que se ganharia todo o prazo novamente, a lei de improbidade, ela dá um jeito de favorecer a impunidade. Ela dá um jeito. E aqui está o exemplo. Pela metade do prazo previsto no caput. Ou seja, 4 anos. Se são 8 anos pelo 23, quando ocorrer as interrupções, cada marco interruptivo caracteriza que se tem todo o prazo de volta, mas só 4 anos. E aí eu pergunto a vocês, mais uma vez, isso é ou não é uma forma de escancarar e incentivar as características de impunidade? Agora, essas opiniões que nós temos sobre punidade, sobre impunidade, isso não cai em prova. O que nós temos que saber é o que vai efetivamente cair na prova. É isso que nos importa, é isso que nos interessa. Então eu vou fazer o que agora? Eu vou mostrar para vocês agora como isso funciona, para que vocês possam entender. Vamos vir aqui para o nosso quadro. Vindo para o quadro, deixa eu apagar aqui, a gente sabe que está falando de prescrição, assim eu ganho mais espaço. Sabemos que a improbidade ganha mais espaço.
e vamos fazer aqui algumas suposições, ok? 20/12/2020, ok? Suponhamos que aqui tenha ocorrido o fato. Ocorreu o fato. Vocês lembram daquele cálculo matemático simples e básico que a gente faz? Fazendo um cálculo, prescreveria no dia 19 do 12 de 2020, não dá para ser, tem que ser 21, porque nós estamos falando da lei 14.230, né? Se eu fosse 2020, teria efeito retroativo, e essa regra não tem. 19 do 12 de 2029. Aqui está. Certo? Muito bem. Só que aí vamos avançar no tempo. Vamos seguir no tempo. E botamos agora aqui 20 do 12 de 2023. Ok? Exatamente 2 anos depois do fato, foi ajuizada a ação de improbidade. O que a gente aprendeu lá no parágrafo 4º? O que acontece nessas situações? O que acontece nessas circunstâncias? Foi ajuizada a ação de improbidade. A gente sabe, prezados, que aqui nós vamos ter um caso de interrupção. E o que a gente sabe também quando a gente vê interrupção de prazo prescricional, sancionador? A gente sabe que é ex tunc, não é isso? Ó, lembrem da testa, ex tunc. Ganha-se todo o prazo de volta. Ganha-se todo o prazo de novo. Então é isso que nós temos agora. Nós temos todo o prazo recebido novamente. Em outras situações, como por exemplo o direito penal, como por exemplo, principalmente o direito penal, quando se ganha todo prazo, é todo prazo mesmo. Então, por exemplo, um crime de estupro, que a pena é de reclusão de 6 a 10 anos. Esse crime prescreve em 16 anos. Da data do fato, tem que passar no máximo 16. Só que com o recebimento da denúncia, o prazo é interrompido. Se passar 10 anos, vai retomar e vai ter os 16 de volta. Não vai ter apenas 8. Mas aqui nos atos de improbidade, não. Aqui, amigos, nós vamos ter o prazo de volta, certo? Nós vamos ter o prazo de volta, só que vai correr apenas apenas 4 anos. Certo? E sendo apenas 4 anos, a data fatal, ela vai mudar. Ela passa a ser agora qual? 19 do 12 e não é mais 2029. A gente pega o 23 e soma 4. Vai ficar 2027. A gente pode dizer que o Estado agora perdeu anos para sancionar, para aplicar as sanções de improbidade. Só que esse, a gente já viu também, não é o único prazo de interrupção. Tem mais. Aí a gente supõe, certo? 19 do 12
interrompeu. Vamos supor que o judiciário até foi rápido e no dia 19/12/2029, ou seja, não prescreveu, porque está dentro dos 4 anos, passou só 2, houve a sentença. Mas o que a gente já aprendeu também? Se fosse uma sentença absolutória aqui, não interromperia o prazo prescricional. Concordam comigo? A sentença tem que ser o que mesmo? Condenatória. O que a gente aprendeu no parágrafo 4º? Que a publicação da sentença condenatória gera interrupção. Ganha-se o prazo de novo. Ganha-se o prazo de novo. Muitos pensam, pode cair em prova. Ah, agora é metade de 4. Não. É sempre a metade do caput. Se o caput é 8, a metade é 4, pelo menos isso, né? Só o que faltava, ir reduzindo pela metade da metade. Interrupção. A gente sabe que é sempre agora a metade, são 4 anos. E fica agora 18/12/31. Aqui está. Se eu sou o réu, condenado por ato de improbidade, eu recorro no outro dia. Concordam comigo? E é o que eu vou fazer. No dia 20/12, no dia 20/12/2031, aliás, no dia 19/12/2031, eu recorri. E vamos supor que o julgamento no tribunal foi rápido, facas Tramontina. Vamos supor que dia 18/12/2032 tenha vindo aqui o acórdão ratificando a condenação. Porque se o acórdão aqui alterar e absolver, vocês lembram que ele não interrompe a prescrição. Então nós temos um acórdão ratificando a condenação. O que nós temos aqui? Interrupção. Por quanto? 4 anos. 18/12/32. 17/12/2036. Parece muito, mas como eu já falei para vocês, só parece. Mais de 80, 85% dos casos levam muito mais de 4 anos entre um intervalo e outro. Tem que cuidar. Continuo inconformado. Eu não queria a condenação. Então eu recorro agora para o Superior Tribunal de Justiça. Eu recorro agora, meus amigos, ao STJ. Certo? Para impugnar essa ação de improbidade, esse ato de improbidade que eu fui condenado. Suponhamos que eu recorri no outro dia, só que no STJ, vocês acham que em 4 anos seria apreciado? Bem capaz, mas aqui vamos supor que foi rápido. Certo? Vamos supor que foi rápido. Dia 17/12/2034 veio o acórdão do STJ. Com a condenação, ratificando a condenação.
interrupção quatro anos, 16/12/40. Minha última chance agora. Eu só tenho mais uma bala na agulha, que é a corte. Tentar o Supremo Tribunal Federal. Claro, nos tribunais superiores, STJ e STF, desde que vencidos também os outros requisitos que existem, né? Certo? Tem que vencer todos os requisitos. Vamos supor que no dia 16/12/43, vem o acórdão mantendo a condenação. O que a gente sabe disso? Isso gera a interrupção. Essa interrupção nunca é de 8 anos, ela é de 4 anos. Vai vencer aqui dia 15/12/1944. Podem anotar, podem escrever, está aí a tabela. Não há mistério, não tem erro. Não tem como falhar. Certinho, pessoal? Todo mundo pegou? Muito bem. Vou deixar por enquanto essa tabela aqui no quadro. Vamos para o parágrafo 6º agora. Olhem o que o parágrafo 6º diz. A suspensão e a interrupção. Se alguém ainda tinha dúvidas de que suspensão e interrupção são coisas distintas, são coisas diferentes, agora não tem como ter mais dúvida alguma. Está claro ali. São coisas distintas, são coisas diferentes. Suspensão está aqui, 1, ex nunc, e a interrupção, 2, está aqui, ex tunc. Da prescrição produzem efeitos a todos os que concorreram para a prática do ato de improbidade. O que isso quer dizer, pessoal? Aqui ocorreu o fato. Vamos supor que quem praticou o fato foram Tício, Caio e Mévio. Certo? Eu não posso dizer com certeza uma coisa. Tem uma coisa que eu não posso dizer com certeza. Eu não posso afirmar que quando prescrever para um, vai prescrever para todos. Certo? Porque talvez eles tenham concorrido para o mesmo crime, mas eles contribuíram em datas e momentos distintos ou em si de fatos distintos para eles. A ação, por exemplo, a ação civil pública foi instaurada em momentos distintos, por exemplo. Tá? Mas o que eu posso dizer aqui é uma coisa. No momento que suspendeu o prazo prescricional de um deles, suspende para todos os outros. Suspendeu para o Tício, suspende para o Caio e para o Mévio. E por aí vai. Interrompeu para um, interrompeu para todos. A gente chama isso de
A gente chama isso de efeito extensivo, pessoal. Aí está. Efeito extensivo. O que atinge um, atinge os outros. Um exemplo, nesses recursos, se um deles recorrer objetivando a absolvição, a improcedência da ação de improbidade, e os outros não recorrerem, se os motivos não forem pessoais, se um deles forem absolvidos, os outros terão o mesmo efeito. O efeito da absolvição vai estender a eles também. Legal, né? Certo? Cuidem essa regra. Fica fácil agora entender o que é o parágrafo 6º. A suspensão e a interrupção da prescrição produzem efeitos em relação a todos os que concorreram para a prática do ato de improbidade. Seguindo agora para o parágrafo 7º. Nos casos de improbidade, vamos destacar aqui, por favor, conexos que sejam objeto do mesmo processo, a suspensão e a interrupção relativas a qualquer deles estende-se aos demais. Agora nós não estamos falando de concurso de agentes no polo ativo, não é o concurso de agentes. Agora nós estamos falando do concurso de infrações. Agora nós estamos falando do concurso de improbidades. O que é conexos? Conexos vem de conexão. Ou seja, por algum motivo, por alguma razão, vários atos de improbidade administrativa precisam ser julgados pelo mesmo órgão jurisdicional, pelo mesmo magistrado, seja pela natureza que vincula os atos de improbidade, seja pela característica dos agentes que os praticaram, não importa, certo? O que importa, amigos, é que se são conexos, suspendeu para uma infração, suspende para todas. Se interrompeu para um ato de improbidade, interrompe para todos os atos de improbidade. Certo? Suspendeu para um ato de improbidade, suspende para todos. Interrompe para um ato de improbidade, interrompe para todos. Bacana, né? Então vamos cuidar isso. É a força do parágrafo 7º mostrando a cara aqui. Parágrafo 8º é muito importante, eu quero que vocês prestem bastante atenção, porque ele é oriundo do nosso direito penal. E ele veio com a Lei 14.230 de 2001. Vamos primeiro fazer a leitura, depois eu vou explicar ele para vocês, tá? Acompanhem comigo, por favor, façam a leitura aqui. O juiz ou o tribunal, depois de ouvido o Ministério Público, deverá, de ofício ou a requerimento da parte interessada, reconhecer a prescrição intercorrente da pretensão sancionadora e decretá-la de imediato, caso, entre os marcos interruptivos no parágrafo 4º, transcorra o prazo previsto no parágrafo 5º deste artigo. Agora, meus amigos, então a gente vai falar sobre um instituto que leva o nome, certo? Eu vou botar aqui, ó. Prescrição é o que nós estamos estudando. Até agora, a gente viu a chamada prescrição clássica. Até agora é a prescrição clássica, certo? Só que agora vem a figura, senhores, de uma prescrição que leva o nome de prescrição intercorrente. O que eu quero que vocês saibam já e memorizem, antes de eu falar sobre ela? A clássica, ela é de direito material. A intercorrente
ela é de direito processual. Isso quer dizer o quê? Que essa aqui, amigos, para os atos praticados antes de outubro de 2021, ela retroage. Ou seja, prevalece da lei anterior, que é mais benéfica, que era 5 anos. Essa aqui já é aplicada de imediato, porque leis processuais se aplicam diretamente. Querem ver? Eu vou pegar aqui o Código de Processo Penal, que é a lei processual que nós tomamos por base, né? Lei 2849, não. Lei 3689, está aqui. O artigo 2º, olhem o que o artigo 2º diz. A lei processual penal aplicar-se-á desde logo, sem prejuízo da validade dos atos realizados sobre a vigência da lei anterior. Como nós não temos uma regulação na lei de improbidade, por ter natureza processual, vale tanto a lei processual penal como a lei processual civil. Então ela vale de imediato. Cuidem isso, certo? Bastante atenção aqui por causa desse fator. Agora, o que é algo intercorrente? Eu vou pegar aqui para mostrar para vocês entenderem. O que é o significado de intercorrente? Ó, tá aqui, ó. Que sobrevém no curso de algo. Certo? Sobrevém no decorrer. Isso é intercorrente. Nós podemos usar em várias situações. Pode ser na medicina, pode ser no direito, pode ser em qualquer legislação. Certo? Então, o que acontece? Quando a gente está no nosso slide, voltamos para ele agora. Vocês vão ver que aqui está dizendo o seguinte, ó, que dentre os marcos interruptivos não pode ultrapassar 4 anos. Isso a gente já viu. Se ultrapassar 4 anos, o que vai acontecer, prezados? Vai acontecer que nós temos a figura da prescrição. Só que nós não podemos também deixar que no meio desse percurso, certo? Entre os marcos interruptivos, transcorra os 4 anos. A diferença, pessoal, aqui é a seguinte. Vamos supor que foi 20/12/2023 a ação de improbidade. Certo? Leva-se 4 anos para interrompida, fica 4 anos. A data final é 19/12/2027. Suponhamos que 19/12/2029 vem a sentença condenatória. Imagina que tenha vindo, por exemplo, aqui, em 18/12, vamos mudar agora, de 2031. Pergunto, prescreveu? Não, não levou 4 anos, não prescreveu, certo? Mas, durante o julgamento, acaba ocorrendo aqui, pessoal,
certo? O resultado no dia 30/11/2032. Vejam que nesse interim, nesse espaço, passou os 4 anos. Isso é o que nós chamamos de prescrição intercorrente. Nesse caso, tem que se aplicar as regras do parágrafo 8º. E agora fica fácil como a gente vai explicar o parágrafo 8º. O juiz, então pode ser o juiz, pode ser o magistrado. O juiz, se for nos casos que o juiz possa reconhecer, e aí em qual momento? No momento dele proferir a sentença condenatória, ele vai olhar e vai dizer, peraí, da data do fato até o ajuizamento e até chegar até mim, já passou os 4 anos. Ou o tribunal, quando for as outras situações, Tribunal de Justiça, Tribunal Regional Federal e inclusive o STJ e o STF, pois são tribunais de terceira instância. Depois de ouvido o Ministério Público, o nome disso é contraditório. A palavra que vem agora, deverá, palavra mágica em prova, concordam comigo? Palavra mágica em prova, porque na tua prova poderá vir deverá, poderá vir poderá, e se vir poderá, meus amigos, vai estar errado. O certo é deverá, ok? Deverá. De ofício? O que é de ofício? Pela própria iniciativa, sem que ninguém tenha provocado o magistrado ou o tribunal. Mas uma coisa os senhores têm que saber e não podem errar. Não é o Ministério Público que decreta a prescrição, seja ela clássica, seja ela intercorrente. Não é o Ministério Público, não é a autoridade policial, não é a autoridade administrativa, é o juiz. Seja o juiz, desembargador, os ministros, mas tem que ter poder jurisdicional. De ofício, pela própria iniciativa, sem ser provocado, ou a requerimento da parte interessada, e beira o óbvio, mas a parte interessada costuma ser sempre o acusado, né? O Ministério Público tem interesse na condenação por improbidade, cá entre nós. Na prática, na teoria, ele é um órgão imparcial. Reconhecer, aqui está ela, a prescrição intercorrente da pretensão sancionadora e decretá-la de imediato. Não precisa esperar chegar a sentença, não precisa esperar chegar o acórdão. Durante o procedimento já vem a decisão lá. Caso entre os marcos interruptivos referidos no parágrafo 4º, ação de improbidade, sentença, confirmação do acórdão condenatório no TJ ou TRF, confirmação do acórdão condenatório no STJ, condenação do acórdão condenatório no STF. Transcorra o prazo previsto no parágrafo 5º desse artigo, que é a metade do prazo. Certinho? Cuidado, então, o parágrafo 8º com todos os seus percalços, todos os seus enlaces e características. Podem anotar, marcar. Artigo 23. 23A. Estamos no último slide. Vamos analisá-lo agora. São regrinhas um pouco mais simples, para que a gente possa fechar aqui com toda a calma e carinho. Vamos lá. Letra A, 23A, é dever. Eu nem continuo, porque eu preciso falar uma coisa aqui. Quando vem um artigo começando dizendo é dever,
Vocês não podem confundir com é direito, né? Vocês sabem que existe diferença muito grande entre direitos e deveres. Aqui nós estamos falando que é dever do poder público oferecer contínua capacitação aos agentes públicos e políticos que atuem com prevenção ou repressão de atos de improbidade administrativa. Bacana esse artigo. A minha dúvida é apenas outra. E essa dúvida eu tenho até hoje. Sim, eu também tenho dúvidas. Minha dúvida é a seguinte: o que isso tem a ver com prescrição? Está no capítulo 7 da prescrição. É dever do poder público oferecer contínua capacitação aos agentes públicos e políticos que atuem com prevenção ou repressão de atos de improbidade administrativa. Vejam, não está dizendo esse 23A que é dever oferecer contínua capacitação a todo e qualquer agente público e político. Não é isso. Não é para todo e qualquer. Certo? É para aqueles que atuem com prevenção ou repressão de atos de improbidade. Eles têm que ter essa característica, sejam em uma norma, em uma estrutura de corregedoria, seja uma estrutura de inteligência, mas é para esses indivíduos, para esses agentes, que tem que haver esse dever do poder público. Não se quer dizer que o poder público não cuide de todos os agentes, todos os seus afiliados, mas esses merecem um respaldo mais importante. Cuidem, não sei por que está aqui na prescrição, mas tem que saber. Artigo 23b. Nas ações 1 e nos acordos regidos por essa lei, já vimos que é possível haver acordos também, não é verdade? Então nós temos que cuidar. Não haverá adiantamento de custas. A prova pode trazer situações em que diga que custas podem ser adiantadas. Evidente que não. Custas são pagas sempre o que, meus amigos? Ao final, certo? Ao final. Sempre ao final. De preparo, preparo é o que? Estruturar o processo, certo? Estruturar o processo. Hoje, as custas nesse sentido são bem menores, porque esses processos, eles não são, a tendência é que não sejam mais físicos, mas sim eletrônicos. De preparo, de emolumentos, de honorários periciais, e isso tudo são o que? Exemplos. A gente costuma chamar isso de interpretação analógica. Interpretação analógica é quando o legislador traz um monte de situações e no final ele engloba, abrange outras várias, e de quaisquer outras despesas. É como se eu dissesse assim: olha, no meu restaurante eu sirvo churrasco, eu sirvo pizza, eu sirvo macarrão e qualquer outra comida. Todas as que citei anteriormente são apenas exemplos, porque no final eu já generalizei. Aqui é a mesma coisa: custas, preparo, emolumentos, honorários periciais, tudo são despesas. O legislador afirma para nós que tudo isso é despesa. Se vem uma questão em prova dizendo que honorários periciais não são despesas, pela lei de improbidade está errado. O artigo 23b informa que sim, certo? O que eu falei? Que as custas da ação são pagas ao final, amigos. Isso é a regra geral, certo? É a regra geral, porque isso é no caso de procedência da ação. É o que o parágrafo 1º diz. No caso de procedência da ação, as custas e as demais despesas processuais serão pagas ao final, porque quem vai arcar com essas despesas é o sucumbente, é aquele que sucumbiu, é aquele que perdeu a demanda, certo? Sucumbiu, perdeu a demanda, então está com ele. Parágrafo 2º, haverá. Haverá é o que, meus amiguinhos? Norma impositiva.
certo? Não tem escolha, é norma impositiva, não é poderá haver. Haverá condenação em honorários sucumbenciais, certo? Ou seja, a parte vencida, a parte derrotada tem que pagar para quem a venceu. Em caso de improcedência da ação de improbidade, mas cuidado, sempre é o que pode vir na tua prova. Sempre não. Se comprovada a má-fé. Ou seja, me processam por ato de improbidade. Me processam, entram com ação, ajuiza-se a ação e tem má-fé no processo. Se eu vencer, ou seja, se ficar provado que eu sou inocente, se eu for absolvido, eu vou ter direito a receber, aliás, eu não, o meu advogado vai ter direito a honorários sucumbenciais se ficar provado que houve uma fé. Se não houve uma fé, é do jogo do processo. E aí, pessoal, cuidem, porque não haverá, nesse caso, não haverá pagamento de honorários sucumbenciais, em virtude até da natureza pública dessas demandas. E por fim, artigo 23C. Atos que ensejem 1. Enriquecimento ilícito. 2. Perda patrimonial. 3. Desvio. 4. Apropriação. 5. Malbaratamento ou dilapidação de recursos públicos dos partidos políticos ou de suas fundações, serão responsabilizados nos termos da Lei 1096 de 95. Aí a gente não precisa mais entrar, porque também é uma lei que não nos diz respeito. Mas é evidente que esse dispositivo foi colocado aqui para a proteção maior e salvaguarda dos partidos políticos. Por esse motivo, pessoal, que eu digo que essas alterações da Lei 14.230 de 2021, não há dúvidas de que ela tem uma natureza fortemente política e ela visa proteger muito agentes políticos. Sem dúvida, o argumento deles é para evitar seus processos e perseguições políticas. Ocorrem? Claro que ocorrem, né? Também não podemos ser hipócritas de dizer que não, mas que é uma boa justificativa também de proteção, né? Certinho, pessoal? Pegaram? E assim, amigos, a gente encerra a nossa aula 8. A gente fecha a aula 8 praticamente fechando a nossa lei de improbidade. Praticamente fechando a lei de improbidade. Porque nós vamos ter as disposições finais, que vai ser a aula menor de todas, que é a aula 9, e depois nós vamos ter a aula 10, que é a resolução de questões, de exercícios. Então eu posso dizer que em matéria de legislação a gente encerra aqui. A gente está praticamente dominando a lei de improbidade administrativa. Certo? Então daqui a pouco eu vejo vocês para fazer o arremate. Agora é hora de tomar um cafezinho, tomar um chazinho e daqui a uns minutinhos então estamos de volta. Certinho, pessoal? Valeu, amigos. Até a próxima. Tudo de bom. Tchau, tchau.